Olá, meu nome é Tainara, eu sou graduanda de terapia ocupacional na UNB e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, Instrumento Terapêutico Ocupacional de Funcionalidade para UTI Cirúrgica, construção de uma avaliação baseada na CIF, orientada pela professora doutora Letícia Meda Vendrúsculo Fangel. Então, a prática da terapia ocupacional em contextos hospitalares, ela foi regulamentada pela resolução número 429 do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e especificamente nas unidades de terapia intensiva, o terapeuta ocupacional foi incluído como profissional obrigatório a partir da resolução da diretoria colegiada número 7 da Anvisa. Então, ao passar pelo processo terapêutico ocupacional, o TO ele precisa fazer a avaliação dos seus pacientes, né? Sendo muitas vezes necessário fazer uso de instrumentos padronizados para auxiliar nessa avaliação, entender todo o contexto, enfim. E a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, a CIF, ela descreve a funcionalidade e a incapacidade do indivíduo. Então, pensando nisso, esse estudo teve como objetivo construir um instrumento de avaliação terapêutica ocupacional de pacientes internados na unidade de terapia intensiva cirúrgica baseado na CIF. Como metodologia, a gente usou o modelo de Polity-Beck, que consiste no desenvolvimento, validação e avaliação das ferramentas, sendo que esse estudo ele concluiu as fases 1 e 2, planejamento e construção. Na etapa 1, a gente fez uma revisão de literatura com o objetivo de identificar as avaliações usadas por TOs nas UTIs cirúrgicas. Foi feita uma pesquisa nas revistas internacionais e nacionais de terapia ocupacional com o Descriptor Hospital, incluídos estudos publicados entre 2012 a 2022 e excluídos artigos que não tivessem avaliação e que falassem especificamente de outras áreas do contexto hospitalar. Após isso, foi feita uma análise de conteúdo com foco nas avaliações e, a partir disso, a gente começou a construção do instrumento. Então, fizemos uma identificação das avaliações usadas e quais os componentes que eram avaliados. Pesquisamos na CIF componentes semelhantes e, por fim, fizemos a correlação entre os componentes dos artigos e os componentes da CIF. Então, tivemos 1.490 artigos no total, sendo 251 de contexto hospitalar e terapia ocupacional, 6 de unidade de terapia intensiva cirúrgica, 2 excluídos porque não apresentavam avaliação e 4 incluídos no total. Foram identificadas 8 avaliações padronizadas, né, com destaque a MIF, que é a medida de independência funcional, que foi utilizada por 2 autores. Então, os itens de avaliação variam desde aspectos cognitivos, como a atenção e linguagem, até o comportamento motor e a funcionalidade. Os componentes mais presentes da CIF foram em relação às funções do corpo, e a gente constatou que há sim uso de avaliações padronizadas no ambiente das UTIs cirúrgicas. Porém, nenhuma é específica da terapia ocupacional e nenhuma específica de contexto hospitalar. Um fator limitante dessa pesquisa foi a defasagem de produção científica voltada para a UTI cirúrgica, tanto aqui no Brasil como internacionalmente. Então, aqui está o nosso modelo preliminar do instrumento, ainda está em construção, porque é um modelo preliminar. A gente viu uma necessidade de correlacionar o instrumento à terapia ocupacional, então torná-lo próprio e específico da profissão. E as vantagens é que, além de ajudar na prática clínica, no exercício da profissão em si, a gente consegue também indicar resultados através dessa avaliação específica de terapia ocupacional, específica de um contexto. Então, a gente conseguiu finalizar um instrumento preliminar. Foi finalizada a versão preliminar do instrumento de avaliação terapêutica ocupacional de funcionalidade para UTI cirúrgica baseado na CIF. Então é isso, muito obrigado. Aqui estão as referências. Obrigado pela atenção.